Câmara de Itajaí vai ter diagnóstico e plano de gestão ambiental elaborados em até 2 meses. Alunos de escola do bairro Espinheiros visitam a sede do Poder Legislativo. Secretaria de Educação recebe inscrições de entidades de Itajaí para desfile cívico. 12 de agosto de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. O requerimento 282 foi aprovado com 19 votos favoráveis. No texto, a mesa diretora da Câmara pede à Receita Federal a realização de uma palestra sobre a obtenção do status operador econômico autorizado. O OEA é um programa de adesão voluntária para certificação concedida pelas aduanas a importadores, exportadores, agentes consolidadores, portos, aeroportos, terminais e companhias marítimas. Em 2 meses, a Câmara de Itajaí vai ter diagnóstico e plano de gestão ambiental elaborados pela empresa SS Ambiental, vencedora da licitação. O objetivo é dar início ao plano Câmara Sustentável, uma das ações para a certificação de qualidade GES-Pública. Esse diagnóstico será feito através de entrevistas com todos os funcionários, através do levantamento de notas e o levantamento e acompanhamento diário aqui na Câmara de toda a movimentação que acontece diariamente aqui, né? E ele visa, então, acompanhar toda a geração de resíduos da Câmara, o gasto de água, o gasto de energia, para buscar minimizar todos esses gastos excessivos, né? Que são além da conta. A partir do diagnóstico, a gente vai buscar formas de minimizar todo o gasto excessivo que a gente buscou aqui, né? Que a gente levantou aqui. Então, a gente vai criar programas para cada tipo de exercício aqui dentro. Então, a geração de resíduo, a gente vai criar um plano de gerenciamento de resíduos para geração excessiva de água, a gente vai criar um programa de economia de água. E a mesma coisa para energia e para outros setores aqui da Câmara que a gente vai precisar levantar para saber quais. O benefício, primeiramente, é um benefício econômico, né? Claro, tem todo um investimento para que a gente consiga ser sustentável, né? Mas depois ele tem um prazo de busca desse retorno do investimento, que é a economia. Primeiro a economia financeira, né? E depois, então, a diminuição na geração de resíduos, plásticos, todos os papéis, a economia de água e, principalmente, a economia de energia, que é o que mais a Câmara tem gastos. Alunos da Escola Municipal Tereza Bezerra Ataíde, do bairro Espinheiros, visitaram o Legislativo nesta semana. O momento foi uma oportunidade para 50 jovens conhecerem a estrutura e o funcionamento da Câmara de Vereadores. Os estudantes da Escola Tereza Bezerra Ataíde foram recebidos por servidores da Câmara, que esclareceram dúvidas sobre o trabalho do vereador e a função do poder legislativo na democracia. Não conhecia como ocorriam as coisas aqui dentro, eu comecei a conhecer hoje, mas apesar de tudo que ela me explicou, eu acho certo, porque tudo funciona na base da votação e o público pode, em algumas reuniões, pode falar. Os jovens puderam conhecer o plenário e os setores da Câmara e também receberam exemplares do gibi educativo Um Passeio pela Democracia. A visita faz parte das atividades da disciplina de História do 8º ano do ensino fundamental. A ideia era trabalhar o iluminismo, né, e dentro do iluminismo nós vimos que surgiu a ideia dos 3 poderes. Então, nós já levamos eles na Câmara agora, no Fórum e também na Prefeitura, onde eles estão vendo Executivo, Legislativo e Judiciário. Entender um pouco de como esses poderes se conversam e o quanto isso acaba influenciando na vida, no dia a dia das pessoas. Para que eles possam entender que ser cidadão é, além de ter direitos, é também ter deveres, como o dever de fazer uma boa escolha dos candidatos que irão representar ele, de acompanhar o processo desses seus candidatos, das pessoas que ele votaram, né, para saber como que essas pessoas estão tomando decisões pela vida de cada um da sociedade.
As primeiras experiências com os poderes constituídos alimentam em muitos a vontade de se aproximar cada vez mais de ambientes democráticos na busca da participação social. Se eu tiver outra oportunidade, se der, eu quero muito vir assistir, porque eu sempre fiquei assim, tipo, ai, como é que deve ser ver alguma coisa assim com os vereadores, conhecer os vereadores. O horário de funcionamento do Parque Natural Municipal do Atalaia mudou. Agora o local abre de quarta a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 6. Nos sábados e domingos, o funcionamento é das 9 da manhã às 6 da tarde. Já nas segundas e terças, o parque vai ficar fechado para manutenção. E você vai ver em instantes, Secretaria de Educação recebe inscrições de entidades de Itajaí para desfile cívico. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Culturada leva arte e cultura neste sábado para a Praça Arno Bauer, onde funcionava o Camelódromo. A feira, promovida pela Fundação Cultural de Itajaí semanalmente, conta com artesanato, música, dança e produtos coloniais, entre diversas outras atrações. A culturada começa às 10 da manhã e segue até às 2 da tarde. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente iniciou o processo para contratar assessoria para a elaboração do Plano Decenal. O documento deve guiar as políticas públicas para o setor pelos próximos 10 anos. Na primeira reunião ordinária de agosto, os membros do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, debateram extensa pauta. Um dos assuntos diz respeito à contratação de uma empresa que auxilia os conselheiros na organização e elaboração do plano decenal da entidade. A aprovação de uma resolução que vai organizar a comissão, que a partir de agora vai começar a escrita do plano decenal. A gente tem o objetivo de nortear a política pública da infância durante esses 10 anos e também a aprovação da contratação de uma equipe que vai assessorar o Conselho nessa elaboração desse plano, que tem que ser realizado de uma forma coletiva com a participação da comunidade. Na reunião também foi apresentada a proposta que vai participar de seleção de um banco para financiamento de projetos sociais na região. A gente tem hoje a avaliação de um projeto que se inscreveu para a gente participar de um edital que o Itaú abriu para atendimento de educação integral. Então, o Instituto Crescer apresentou um projeto, então hoje a gente vai receber essa apresentação deles e encaminhar para a gente passar por esse processo seletivo do Itaú. A gente seleciona o projeto, provavelmente a gente vai selecionar esse projeto hoje, e encaminha e depois eles destinam a verba que eu acho que eles têm acessível lá para cada município, né? Porque eles destinam para o Conselho e aí o Conselho que destina para uma instituição por meio de chamamento público. Também foi discutido o início do trabalho da entidade que assumiu o serviço de acolhimento de adolescentes vítimas de violência. A Secretaria de Educação de Itajaí planeja o desfile cívico de 7 de setembro. Até o fim de agosto, as entidades da sociedade civil podem fazer a inscrição para desfilar no dia em que o Brasil comemora a independência. Segue até o dia 31 de agosto o prazo para as entidades que quiserem participar do desfile cívico de 7 de setembro se inscreverem. E eu estou aqui com a Sandra Cristina Vanzuita da Silva, que é a coordenadora técnica da Secretaria de Educação. Sandra, por que é importante que as entidades participem do 7 de setembro? Então, o envolvimento da comunidade é fundamental, porque as nossas escolas estarão representadas na avenida e a comunidade que também está junto compõe toda essa sociedade que educa, que promove cultura, que promove atividades artísticas, e isso é que faz a sociedade, neste dia é importante que estejamos juntos para comemorar a data do 7 de setembro.
E as entidades que quiserem se inscrever, elas têm que ter um número mínimo de participantes e máximo? Sim, são no mínimo 30 participantes, no máximo 90. As entidades ou instituições precisam estar bem organizadas. Não será permitido de forma alguma bebida alcoólica na avenida, isso é importante ressaltar. E nós já fizemos uma reunião nessa semana, na quarta-feira, já para orientar todas as entidades. A Secretaria tem um protocolo de orientação, cada entidade recebe um número também de inscrição, mas ainda está aberto, as instituições que tiverem interesse podem se inscrever ainda. Além de entrar no site para fazer inscrição, é necessário antes pegar uma senha? Isso. Cada instituição, cada representação terá uma senha para poder, nós precisamos organizar o desfile do 7 de setembro e aí as entidades serão organizadas a partir do momento que elas se inscrevem. Para se inscrever é preciso pegar a senha na sua coordenadoria? Na coordenadoria técnica, com a professora Cristiane ou com o professor Vladimir, também aqui na Diretoria de Ações Educativas e Educação Integral, ou na Diretoria de Tecnologias Educacionais. O tema e os adereços que podem ser levados para a Avenida Beira-Rio é de responsabilidade inteiramente livre da entidade? Sim, cada instituição se organiza. A educação esse ano se organizará a partir das diferentes linguagens. O nosso tema de desfile será utilizando as cores, né, da pátria, que eu acho que isso é importante a gente frisar, mas trabalharemos as linguagens artísticas, as linguagens plásticas, o teatro, a música, toda essa alegria que é muito importante agora nesse momento. E você falou da participação das escolas. Todas as escolas municipais, pelo menos, estarão representadas ou nem todas as escolas vão participar do desfile? Não, todas as escolas participarão do desfile, inclusive os centros de educação infantil, óbvio, nem com todas as crianças, porque são muito pequenas. É um trajeto que as crianças cansam, mas estarão representadas, teremos uma representação, a gente vai poder ter visibilidade das unidades que compõem a rede municipal de ensino e as outras escolas do ensino básico terão um pelotão de 40 crianças uniformizadas e nessa representação. A Semana da Pátria começa no dia 1º de setembro, vai ter alguma solenidade já no dia 1º e depois nas escolas, como será trabalhado o tema do civismo? Sim, nós teremos a abertura da Semana da Pátria no dia 1º de setembro e depois as unidades também farão apresentações, homenagens em cada escola para resgatar esses princípios mesmo do amor à pátria, do respeito ao Brasil, principalmente nesse momento político que nós estamos passando, que é muito importante. E o desfile no dia 7, na Avenida Beira-Rio, a saída é em frente à Marejada? Isso, Avenida Beira-Rio, a saída é em frente à Marejada, todos lá faremos uma abertura e o desfile começa a partir das 9 horas. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Excelente noite, um ótimo final de semana. Até segunda-feira.